a gente pode ir retomando aqui devagarzinho, dado que já deram os nossos 5 minutinhos. Por hora, a gente tem algumas perguntas aqui no Q&A, e aí, para avisar para a nossa audiência, algumas perguntas estão sendo respondidas via texto, e algumas outras a gente selecionou aqui para responder ao vivo. Bom, tem uma pergunta aqui do, acho que Weber Filho, e a pergunta dele é o seguinte: como será compatibilizado o custo, o sinal horário da geração, com o custo sinal horário da distribuição? Suponha que no horário de ponta da distribuidora, a TUG seja 5 vezes mais cara e o preço da geração esteja baixo. Qual o preço final que o cliente enxergaria e qual o sinal econômico emitido ao consumidor nesse caso? Carlos, você quer começar respondendo? Bernardo, você quer complementar? A pergunta é interessantíssima, que tem muito a ver também com a parte do desacoplamento que vamos discutir agora. Então, se o colega me permite, eu gostaria de responder essa pergunta ao final do bloco de desacoplamento, de maneira de incorporar a discussão dos diferentes modelos de desacoplamento. Perfeito. Bernardo, você aguarda também a resposta do Carlos? Sim. Só um ponto, antecipando uma questão, é que assim, hoje a diferença dos preços no PLD horário estão bem menores, né, do que essa diferença tarifária. Eu entendo que a pergunta foi direcionada à tarifa verde, né, quando falou de 5 vezes a TUS de ponto fora da ponta. E hoje a diferença do PLD horário está bem menor, mas assim, tem uma perspectiva desse aumento da diferença de preços no atacado aumentar no longo prazo. E o último ponto também para ajudar aí da discussão que a gente vai ter no final é que depende muito do tipo de consumidor, né, e do contrato que o consumidor tem. Tem vários consumidores que não enxergam esse PLD horário ainda. Então não adianta a gente ter granularidade de preços no atacado se esse preço acaba não chegando na ponta final do consumidor. Era só esse comentário, mas depois no próximo bloco a gente faz uma discussão. Achei legal a pergunta e até o ponto para a gente refletir, assim, tem uma diferença muito grande e o preço de geração é uma coisa, o preço do fio é outro, né? Então a gente tem que ver, talvez aqui, segregar bem as coisas, né? O decoupling, ele trabalha bastante nisso, né? A gente vai aprofundar um pouco mais, mas tem uma diferença que a gente tem que sempre levar em conta entre o custo de geração, o preço da geração da energia e a disponibilidade da rede, que é um pouco diferente. Então, acho que a gente pode depois evoluir um pouco mais, mas esse é um ponto que me chamou a atenção na pergunta. A gente sempre está lembrando que existem duas coisas hoje, né? O custo da disponibilidade do fio e o custo da energia. Então, a gente não pode confundir as duas coisas, senão fica uma conta meio esquizofrênica. Perfeito. Bom, então, essa aqui a gente retorna no próximo bloco. E tem uma outra pergunta aqui do Alexandre Leal. Ele está aqui, ficou interessado num dado, que mesmo em países desenvolvidos como a Inglaterra, a adesão foi muito baixa, cerca de 20%. Eu entendo que ele está falando de adesão ao Mercado Livre. Isso não pode afetar os financials da análise, como incluir a população nesse movimento, e ele fez um comentário adicional que no Brasil, a preocupação é sua dimensão continental e desigualdade das populações. Certamente, eu tomo essa pergunta. Um dos grandes desafios que eu chamava aí dos problemas que tem os modelos não tradicionais, em que um dos pilares é a necessária alfabetização dos consumidores. E, efetivamente, o que a literatura está mostrando, ainda em países tipo a Dinamarca, é que grande parte da população não tem esse interesse tão forte com a parte de que eventualmente a gente esperaria por causa da educação, com as questões de acompanhar de forma diária, dinâmica, os preços de energia. De fato, tem o regulador da Espanha, que é mais que um regulador, uma autoridade de concorrência,
faz uma enquete, uma pesquisa anual com os consumidores e aglutinar essa pesquisa. E o que mostra a pesquisa é que uma porcentagem alta dos consumidores não tem conhecimento nem do que tem contratado. Então, é um fato que a literatura chama de racionalidade limitada, que certamente, somado a questões de educação, que vão colocar um limite no crescimento desse negócio. Em países como o Brasil, do tamanho do Brasil, e como você falou, com os problemas de desigualdade e diferenças de nível de educação, somente vê os resultados provas PISA, então isso leva que na hora de falar de um consumidor, cabe lembrar que não é somente um consumidor. No mínimo tem dois grandes tipos de consumidores. Eu diria até três. Vai ter aquele consumidor muito dinâmico, eu conheço, tem um colega que tem um grande apreço aí em Campinas, que ele pega tudo que é novo, é um exemplo de consumidor. E depois tem o seu Antônio, lá em Minas, o seu Severino, no Nordeste, lá, que pega, que é o contrário. Absolutamente o contrário. Não tem conhecimento, e o nível de educação é baixo, e a única coisa que faz é acender ou apagar a luz. E depois tem o restante da população, que fica no meio. Então, o grande desafio disso é não obstaculizar o desenvolvimento do setor dinâmico, atingir aquela parte da população que tem vulnerabilidade energética, que é também um grande desafio, que é toda a parcela de consumidores de baixa renda. E depois tem o resto da população, que é realmente o carro-chefe. Então, essa parte da população é que é o desafio de como incorporar essa parte da população nesse novo esquema. Aí, as empresas e as agências têm um papel importante, não somente com o modelo de negócio, mas também com a alfabetização das novas gerações. Por exemplo, eu conheço a experiência do regulador da Colômbia, eles fazem uma publicação interessantíssima para as crianças, porque justamente nesse parte da população que a gente tem que colocar o chip de que o mundo tem que ser diferente, tem que olhar o setor de maneira diferente. Então, o restante dos seres caminhantes já tem uma certa forma de pensar que não é tão fácil também de mudar, né? Embora os incentivos econômicos. Então, eu acho importante que tanto as distribuidoras como a própria agência procurem incentivar essa troca com as novas gerações. E, de fato, os bancos de desenvolvimento, o BID, o Banco Mundial, estão começando a colocar recursos nesse tipo, o que é educação energética. Então, para esse mundo do futuro ser possível, temos que também investir em divulgação e educação em as novas gerações. Então, assim, resumindo a pergunta, vejo sim que é um desafio ainda para países com cultura energética alta, tirar partido pleno dessas novas oportunidades. Obrigada, Carlos. Bernardo, Rafael, vocês gostariam de comentar alguma coisa? Não, Paula. Acho que aqui, Paulo, assim, a pergunta é boa porque faz a gente refletir um pouquinho o que é penetração, né? O que é quantidade ou é volume, né? Então, é um ponto de reflexão para a gente ter aqui. Assim, quantidade, foi o que o Carlos comentou, quantidade dificilmente a gente vai ter. Os consumidores são muito diferentes e muitos deles são alheios realmente à mudança ou até não têm poder aquisitivo para poder fazê-lo, né?
mas o volume hoje já é importante. Então, a gente imagina que nesse sentido a gente vai ser um consumidor muito importante da gente colocar na balança, na conta, porque o volume vai ser tão alto que mereça ser levado em conta. Esse é um ponto para a gente ter sempre em mente, monitorando e tomando cuidado para não deixar ele fora dessa balança. Perfeito. Obrigada, Rafael. Bom, pessoal, temos mais 5 minutos aqui de perguntas. E uma outra que chegou aqui é a seguinte: a pessoa não se identificou, e a pergunta é: existe um grande conflito atualmente em relação à geração nuclear. Muitos defendem que esse será o caminho para suportar a demanda, enquanto outros consideram algo que deve ser substituído. Na visão de vocês, a energia gerada por meio do sol, vento, biomassa, etc., consegue suprir a demanda por energia no futuro? Bernardo, Carlos? Eu acho melhor para Bernardo esse aí. Eu posso responder. Não, essas tecnologias estão evoluindo bastante, né? E, assim, na visão da PSR, é muito mais uma questão de custo. Então, essa discussão entre portfólio de renováveis versus geração na base deve passar também pela discussão do custo de cada fonte. E nas simulações que a gente realiza, existem cenários de custo de investimento de baterias, de solares e painéis eólicos, onde o ótimo para o sistema é fazer uma expansão puramente renovável e com isso você consegue suprir as necessidades do sistema de entrega de energia ao longo do tempo e de entrega de capacidade em determinadas horas críticas do ano. Mas tudo é uma questão de custo, né? Então, para a gente não é óbvio que é necessário ter uma determinada fonte por causa de segurança de suprimento, independente do custo dessa fonte. Então, essa discussão tem que sempre envolver segurança de suprimento versus o custo de determinada fonte. Perfeito. Obrigada, Bernardo. Bom, pessoal, e para encerrar, uma última pergunta aqui. Do Tibúrcio: qual seria o melhor modelo para fornecimento de energia para carros elétricos? Vocês visualizam as distribuidoras como protagonistas ou a livre concorrência que vai dar o modelo a ser adotado? E sendo esse segundo modelo, qual vai ser o papel da distribuidora? Esse até é um outro tema que a gente vai explorar em algumas outras etapas, né, aqui do P&D, mas aí eu convido o Carlos, se ele quiser fazer algum comentário preliminar com relação a isso. Não tem um modelo único para o negócio da distribuidora do futuro. Agora, é difícil imaginar uma distribuidora que abra mão do negócio de eletromobilidade. Então, o que a gente está vendo, e de fato, vendo aqui no próprio país, por exemplo, todos vocês conhecem a parceria do grupo da ADP com o posto de Ipiranga. Então, há certamente um papel ativo das distribuidoras no desenvolvimento desse negócio. O que estamos vendo um pouco fora, por exemplo, eu trabalho bastante na Colômbia, as distribuidoras procuram ter acordo com praticamente todas as marcas de veículos, porém não tem ainda acordos com os postos de gasolina. Então, aí tem acordos com as marcas. Por que precisa as marcas? Para ter o carregador rápido da bateria. E precisa também a infraestrutura, a logística dos postos que hoje em dia é gasolina. E o lógico é que esses postos têm uma reconversão para um posto de serviços do veículo, seja com gasolina, seja com hidrogênio, seja com energia elétrica. E aí, então, tem um papel ativo das distribuidoras. No país, sabemos que tem algumas que têm escolhido, como a EDP, um papel muito ativo, tem outras que estão numa fase de vamos esperar o que acontece para entrar no negócio. Então, não tem uma solução única, porém, na minha visão, eu vejo difícil que a distribuidora do futuro abra mão desse negócio.
Perfeito. Bom, Rafael, você tem algum comentário? Só aqui, Paulo, assim, você comentou, acho que a gente vai olhar um pouquinho isso mais à frente no projeto, e aí vou dar aqui até um insight que a gente teve aqui. A gente teve um projeto de mobilidade grande um tempo atrás na CPFL, estamos com outros projetos nesse sentido agora, e essa questão da rede de abastecimento ela é muito interessante, porque é a questão, quem vem primeiro, né? É a rede de abastecimento ou é o veículo elétrico, né? Enquanto não tiver rede de abastecimento, o consumidor não aposta no carro elétrico. Enquanto não tiver carro elétrico, o investidor não aposta na rede de abastecimento. Então, essa disruptura inicial que eu acho que é importante. Como é que você faz a distribuidora apostar nesse mercado? Essa é uma pergunta que a gente debateu lá atrás, né? As alternativas que poderiam ser formas de viabilizar essa infraestrutura. E tem várias formas de fazer. Aí o Carlos comentou, não tem modelo certo, não tem modelo errado, tem várias formas de fazer, e a decisão que a gente precisa tomar é exatamente essa: quem que vai ser o responsável, né? Se existe um responsável prioritário ou se não, se é o mercado. Se é o mercado, ele vai se desenvolver realmente com parcimônia, devagar. À medida que for crescendo o número de carros elétricos, cresce o número de redes, de postos de abastecimento. A distribuidora sempre vai ficar no backup, sempre vai ficar na fornecedora da energia. Aí, voltando para a pergunta, e lembra que na questão de resposta da demanda, nos modelos de gerenciamento da demanda, eu pulei pelas questões do incentivo de preços. Aí sim tem um papel importante para a distribuidora, que é com os esquemas tarifários pensados para eletromobilidade. Por quê? Um carregador rápido de bateria demanda da ordem de 40 kW de demanda. Então, é uma carga importante pensando que é consumo médio de um consumidor. Então, aí precisa ter um sinal tarifário que permita o desenvolvimento do lado do consumidor e, ao mesmo tempo, não carregue ainda mais as redes de distribuição. Então, aí tem esquemas tarifários interessantes que permitem, por exemplo, que com cargo de potência, de capacidade, que ao longo da noite o consumidor consiga utilizar uma potência bem acima da potência contratada, por exemplo, no período fora da ponta, o intermediário e fora da ponta. Então, além da parte do negócio propriamente dito, que é o centro de carga e os acordos com as marcas, também tem um papel fundamental a distribuidora e a agência reguladora do lado dos esquemas tarifários pensados para o desenvolvimento de eletromobilidade. E aí isso a gente vai botar isso com as medidas de desacoplamento. Perfeito, obrigada, Carlos. Bom, pessoal, então a gente vai dar uma pausa aqui na sessão de Q&A, vou retomar, passar a palavra para o Carlos para ele continuar a apresentação, e no finalzinho, ali nos minutinhos finais, a gente volta com mais uma rodada de perguntas antes de encerrar o evento. Carlos? Vamos lá, então. Bom, com a questão do unbundling, o problema é que tem, se coloca... não, aí apareceu. O unbundling no passado, basicamente, era a separação vertical, que era a desagregação entre geração, transmissão, distribuição e o varejo no sistema. Isso que a gente conheceu é parte do passado, parte do que foi a reforma elétrica nos 90, em que os segmentos da cadeia de valor foram separados de maneira de permitir uma maior participação no mercado. É claro que essa separação, essa desagregação cria ou acarrega custo de transação, mas a lógica foi que esses custos os benefícios dessa fragmentação seriam maiores que ou compensaria os custos de transação adicionais.
Carlos, de a fato, sua tela isso... não está aparecendo. Desculpa te Não está interromper. aparecendo? Não. Desculpa, vamos lá, para aí, que com essa questão da pausa, eu tenho que voltar a compartilhar. Agora? Agora sim. Ok, vamos lá. O único problema com isso é que eu não consigo ver o título da slide, mas dá para imaginar o que é o título. Bom, então, estamos falando do que foi a desagregação, o que é o conceito de unbundling, desagregação tradicional, que é a separação entre a cadeia de valor do setor. Agora, a pergunta é como a desagregação deve ser entendida no contexto atual do setor. A gente não volta a falar da separação de geração, transmissão, distribuição e comercialização, porque isso já é parte de uma discussão dos anos 90, no máximo no início do século. Mas certamente não é o unbundling que a gente está discutindo agora. Então, o primeiro ponto é que essas novas tecnologias, primeiro, deixam claro que a energia elétrica é uma mercadoria que tem várias dimensões. Tem a dimensão mais direta é a energia propriamente dita e a sua confiabilidade. Mas também tem outros intangíveis, como, por exemplo, que tem valor também para os consumidores, por exemplo, a questão ambiental, de reduções de emissões, ou a redução no consumo do sistema. Então, o que no passado era que todas essas questões, essa visão multidimensional da energia elétrica, cabia somente ou era eliminada através de subsídios cruzados. Essa era a realidade do passado. O que os recursos energéticos distribuídos mudam é que, de fato, eliminam, ou pelo menos reduzem bastante, as oportunidades de subsídios cruzados implícito entre esses atributos. Seja expondo a presença do potencial de mercado e usando as interconexões existentes. Então, esses novos negócios certamente encontrarão uma maneira de lucrar, de tirar valor de cada um desses atributos de forma separada, combinada, enfim, sem necessariamente aumentar os custos de transação, como acontecia no passado, quando abriu as empresas verticalmente integradas, apareceu naturalmente custos de transação. Cada empresa vai ter sua gerência corporativa, enfim, que antes somente tinha uma. Todos esses custos de transação, no final do dia, eram compensados pelo menor custo de compra de energia no mercado atacadista por causa da maior concorrência e eficiência no setor. Somado isso, a maior eficiência na regulação como consequência da regulação das redes. Então, o problema qual é? Apesar de todas essas mudanças que estão rolando no setor, o setor de energia elétrica ao longo do mundo continua sendo um setor muito regulado. Eu diria que super regulado. E até por razões que fazem sentido, que é a segurança nacional, as questões de segurança da parte de saúde, como acabamos de ver em Texas, o que acontece quando falta a energia elétrica. Mas o certo é que a maioria dos recursos energéticos distribuídos opera por trás do medidor. E, portanto, fica fora do controle do regulador. E esses subsídios cruzados, que no passado tinha lugar, acabam quedando expostos a um unbundling que certamente não tem um impulso, não é norteado por um fazedor de política, por um regulador. É próprio a mudança tecnológica que está forçando o unbundling.
Então, o certo é que também que no futuro uma parte crescente da geração será com custo marginal baixo ou até zero. Isso que implica que o sistema vai ter uma capacidade por muito tempo que não vai estar sendo utilizada ou não utilizada plenamente, e essa capacidade que não está sendo usada poderia atuar como um fornecedor um prestador de último recurso. Então, cabe voltar às comunidades. Mesmo que uma comunidade energética seja completamente autossuficiente, esse conjunto de consumidores ainda assim encontraria valor em permanecer conectados à rede, porque as distribuidoras, as concessionárias, oferecem as opções de backup. Então, aí aparece a rede, a concessionária, não como um fornecedor de energia, mas mais na cabeça como uma companhia de seguros. Então, para pensar numa rede elétrica como uma companhia de seguros, é necessário não somente precisa mudar a forma de cobrar aos consumidores. Isso implica redefinir quem paga o quê, mudando a base das tarifas ou até a frequência de pagamento. Também cabe lembrar que, da mesma forma que o seguro, não todos os clientes dessa companhia de seguro, que é a concessionária, precisarão de backup ao mesmo tempo, porque se o sinistro acontece ao mesmo tempo, geralmente a companhia de seguro não faz o backup, porque são essas cláusulas entre linhas que tem os contratos de seguros. Mas, então, o primeiro ponto é que precisa mudar a forma de enxergar a distribuidora. Então, a discussão aí vai, nessa separação da cadeia de valor, as perguntas óbvias são quais são aquelas atividades que serão reguladas, como os operadores de rede podem, ao mesmo tempo, de garantir que os recursos energéticos distribuídos acrescentem valor ao sistema, mas, ao mesmo tempo, preservem a questão de confiabilidade do sistema. Nesse contexto, como tem que ser realizado o planejamento de longo prazo, como tem que ser realizada a operação da rede de distribuição. Então, a discussão na literatura é vasta. Do lado esquerdo, aqui, temos, basicamente, o passado, com aquela empresa verticalmente integrada que foi separada, e o que, de forma crescente, estamos vendo, em especial, na Europa, ou em certos países da Europa, é uma empresa cujo negócio core business é a operação do sistema de distribuição, de maneira de atuar como um player mais neutral no desenvolvimento do negócio águas abaixo. Em termos da União Europeia, que falei, aí tem também um leque de experiências diferentes. Tem desde aqueles países que têm uma separação total de propriedade, com muitas empresas atuando no setor do varejo, até países que têm empresas com conexão com a empresa verticalmente integrada, especialmente o que é a França e também a própria Itália, com o peso das empresas nacionais nesses países. Também tem casos de separação simplesmente funcional nas atividades de operação e gerenciamento, e com a questão de contabilidade.
A outra coisa que estamos vendo, que também não, que está escrito na regulação, é que as distribuidoras pequenas, de pequeno porte, a União Europeia chama aquelas que têm menos de 100.000 unidades consumidoras, estão isentas de qualquer requisito de separação. Mas, certamente, o mercado está caminhando a uma implementação de operadores de sistema de distribuição que permitam, da maneira mais neutral possível, o desenvolvimento do mercado. Mas o leque na União Europeia é vasto, como falei, tem desde países com alto nível de concorrência no varejo, até países importantes em termos de escala, que as empresas nacionais ainda continuam tendo um papel preponderante no mercado, caso da França, caso da Itália. Okay. Então, nesse contexto, o arcabouço, eu gostaria de trazer aqui o caso da Austrália, porque, pelo tamanho do país, e também tem poucos países comparando em tamanho ao Brasil, e a Austrália é um deles. No meio tem um grande deserto, mas tem várias regiões que operam no momento integradas por um único regulador. No passado não era assim. E tem uma separação bem marcada entre as distribuidoras e as comercializadoras. As distribuidoras são responsáveis pela construção, operação e manutenção das linhas de distribuição. Cada uma delas tem atribuída o monopólio de uma área específica. Por exemplo, aí eu coloquei no território da Nova Gales do Sul, que tem 3 distribuidoras, cada uma delas tem monopólio na sua própria área. Enquanto as comercializadoras, no momento, tem mais de 70 comercializadoras que têm autorização para atuar no mercado nacional de energia, que é o NEM, mas muitas delas têm conexão com empresas, em especial com empresas geradoras, que na literatura se chamam de gentailers. Então, o que está acontecendo também os temas de questões de mercado na Austrália é que os varejistas têm integração vertical com empresas de geração, e isso tem levado também a questões de problemas de defesa da concorrência entre as empresas. E, em termos de a parte de rede, como falei, tem monopólio cada uma das empresas na sua área, mas permite também a inclusão dos ativos de armazenamento de energia, que, ou seja, as distribuidoras também têm autorização para incluir os ativos de armazenamento. Enquanto a parte de unbundling, esses distribuidoras estão obrigadas a cumprir umas diretrizes de separação, que em inglês chama ring fencing, que são marcadas ou estabelecidas pelo regulador nacional. E qual é a discussão que está rolando hoje em dia na Austrália? É como inserir esses recursos energéticos distribuídos. Para isso, houve uma espécie de convênio entre o operador australiano do mercado de energia e a Energy Networks da Austrália, que estão desenvolvendo um projeto para a rede de energia bidirecional e a integração do mercado com os recursos energéticos distribuídos. Então, esses requisitos que estão sendo discutidos têm 3 grandes pontos
pontos. Uma é quais são os requisitos que tem que ter a rede em termos de previsibilidade e as restrições de exportação entre as diferentes regiões do país. Quais são os requisitos e critérios de comunicação para o funcionamento da rede e, por outro lado, uma diretriz para operar dentro dos limites de exportação de energia entre as diferentes regiões do país. Então, em resumo, na parte do unbundling, o passado tinha esse unbundling vertical, que era a separação, e o unbundling que a gente está discutindo hoje em dia é um unbundling mais horizontal, que são uma desagregação dos diferentes negócios que no passado ficavam todos juntos por causa da impossibilidade de separar os diferentes atributos da energia como mercadoria multidimensional. Certamente, no futuro também aparecerão novas formas de desagregação que provavelmente hoje em dia a literatura nem o setor esteja vendo plenamente. E enquanto a parte de distribuição, há uma certa tendência a ter uma distribuição pelo menos com a maior neutralidade possível, de maneira de habilitar o desenvolvimento desses novos recursos. Bom, e voltando para a pergunta da pausa, que referia a como deveria ser feito a tarifa quando a parte da demanda tem certos custos e a parte de geração tem outro. Bom, tudo isso tem a ver com o que a literatura chama de decoupling, ou, em português, de desacoplamento, que não é outra coisa que a quebra do vínculo entre a quantidade de energia faturada e a receita associada. Esse esquema também começou nos Estados Unidos por causa da crise do petróleo. Aí as distribuidoras eram incentivadas ou até forçadas de ter políticas de eficiência energética, e nesse contexto de eficiência energética surgiu o problema da sustentabilidade econômico-financeira das empresas. Então, essa é a questão do decoupling. O problema de venda e sustentabilidade não é um problema novo, tem várias décadas. Então, a distribuidora, por um lado, não tem capacidade de afetar o crescimento da base de clientes, nem pode mexer com o custo de geração, nem o que está acontecendo com os impactos do clima. Então, o decoupling, o que procura é remover a influência sobre a receita desses fatores a reduzir o efeito no volume nas receitas. Então, aí, uma vez que tem um decoupling instalado, as utilities, as distribuidoras, controlam sua gestão justamente na parte de custos, de maneira de aumentar os lucros. Então, dessa maneira, os programas de conservação não afetam adversamente o lucro da empresa. Decoupling explícito, por causa da história, nos Estados Unidos, com o esquema de receita máxima. Qual é a diferença, se essa discussão vem de longo prazo, qual é a diferença com o presente? Porque essa é a pergunta, porque se essa discussão já vem de longa data, vem dos anos 70, o que está mudando hoje em dia? Bom, o primeiro que está mudando é que, quando se coloca um instrumento regulatório de receita máxima,
imagina que o instrumento do ANEEL, em vez de ser um preço teto na discussão, fosse a receita máxima. Você tem a receita requerida, que vai ser fixa com certos ajustes ao longo do ciclo tarifário, e depois divide essa receita requerida pela energia distribuída, energia faturada. Desde que os recursos energéticos distribuídos façam que o denominador seja cada vez menor, a consequência de manter um decoupling desse jeito é que a receita por quilowatt-hora vai ser cada vez maior e, portanto, aqueles consumidores que não consigam fugir do incumbente, da empresa que presta o serviço, vai acabar pagando mais. Então, o importante do decoupling é que os próprios recursos energéticos distribuídos têm mudado a forma que a gente olhava o decoupling histórico, que é o que acontecia nos Estados Unidos. Estados Unidos, o decoupling não é somente um, tem vários tipos de decoupling. O primeiro, que chama de completo, no sentido que é uma independência total em relação à venda de energia, elimina o que chama na literatura o incentivo throughput, que é, uma vez que você coloca um preço teto, o objetivo da empresa é vender o mais possível, desde que o custo marginal dessa venda seja menor à receita marginal, o preço que colocaram na tarifa. Nesse decoupling completo, se elimina um forte desse estímulo ao investimento em eficiência energética, portanto, não é compatível especificamente com instrumento regulatório de preço teto, porém, é um instrumento mais, eu diria, passivo. Por quê? Porque, pelo menos da maneira mais simples, não tem um incentivo direto para que a distribuidora procure aos objetivos de eficiência energética. O único que assegura é que, caso os distribuidores consumam menos energia, a receita da empresa não se verá alterada. A mesma coisa com o aumento do consumo. Se tem um aumento de consumo, vai ter um ajuste no ano seguinte, e, portanto, a receita por quilowatt-hora ou, eventualmente, por unidade consumidora vai ser inalterado. O decoupling parcial, qual é a diferença? É que permite o ajuste da receita desde que sejam atingidas algumas metas. Por exemplo, aí sim entra as metas de eficiência energética. Então, a empresa tem autorização para recuperação de receita desde que atinja os objetivos de eficiência energética marcados pela agência reguladora ou o governo. Esse é mais um decoupling parcial. Depois tem outras opções, como decoupling limitado. Qual é a diferença? É que, basicamente, são regras de ajuste conforme a cumprimento de algumas condições. Por exemplo, eficiência global do usuário, enfim. Mas o que aconteceu com esse decoupling limitado é que tem regras de aplicação de cálculo matemático um pouco mais complexos e que acabam dificultando a solução de desacoplamento. Não estou vendo o título, mas uma das formas de desacoplamento completo que existe nos Estados Unidos é uma receita por unidade por consumidor, unidade consumidora. Aí a lógica é que o principal indutor de custo de uma distribuidora são o número de unidades consumidoras.
Portanto, a regra é bem simples, coloca a receita requerida, conforme, por exemplo, a ANEEL faz, e em vez de dividir por energia distribuída ou energia faturada no ano teste, divide por o número de unidades consumidoras. Então, caso as unidades consumidoras, conforme a base de unidades consumidoras aumenta, a receita total também aumenta. E se houver alguma diferença na receita total com relação à receita autorizada, tem que ter um ajuste de maneira que elimine os superávites, o déficit em relação ao ano teste. Então, tem vantagens óbvias de que elimina o risco de demanda para as distribuidoras, é muito fácil de aplicar, tem associação com os custos da distribuidora, que são, em grande medida, as unidades consumidoras, que são os indutores de custo. Se não tem consumidor, não tem rede. Então, os próprios modelos da ANEEL de fronteira marca que o número de unidades consumidoras é uma variável relevante e a mais importante. A grande desvantagem desse tipo de regra simples é que como falei, uma regra muito passiva, ou seja, cumpre o papel desse acoplamento, mas não é tão ativa na parte de eficiência energética, nos objetivos de eficiência energética. Então, nesse contexto internacional de energia limpa e menores emissões, enfim, há necessidade também de incorporar os objetivos de eficiência energética nos arcabouços regulatórios. Além dessas regras simples dos Estados Unidos, que agora vou mostrar algumas tabelas de onde que é aplicada, tem também um leque de outros mecanismos para desse acoplamento. O mais conhecido é aquelas tarifas que têm uma componente fixa e variável, que é um pouco a pergunta na pausa, como deveria ser o esquema tarifário quando tem diferença de custos importantes na distribuição e na parte de geração. Então, a alocação de custo no primeiro esquema consiste em empregar uma taxa fixa ou alta fixa para recuperar aqueles custos que são fixos e uma tarifa variável para os custos variáveis. Aqui tem também uma discussão se esse custo variável tem que incorporar a externalidade, em particular nos custos de geração, ou simplesmente continuar com o custo declarado ou oferecido pelas geradoras. Então, parte da literatura, na literatura, incorpora que esses custos variáveis também levam em conta as externalidades, ou seja, se você for fazer o despacho de energia e uma usina a carvão teria, além do custo marginal próprio da usina de carvão, adicionar o custo o custo ambiental, a externalidade negativa no sistema. Esse tipo de tarifa, embora interessante e que aparece muito na literatura, a aplicação prática no mundo é bastante limitada, em particular nessas terras, por enquanto não tem sido incorporado o custo ambiental na parte variável. Então, a parte desse acoplamento, que seria um custo variável que incorpore tanto o custo marginal propriamente dito, mas o custo da externalidade, na prática, a aplicação tem sido mais limitada.
deixando fora essa questão, aparecem os esquemas tarifários de binômios ou trinômios, ou seja, incorporando, além do custo da energia, o custo da capacidade contratada, da potência, e também o custo comercial de atendimento ao cliente. Em esquemas ainda mais sofisticados, tem o custo por energia reativa, mas é mais a exceção e o custo da reativa acaba sendo diluído em algum outro componente devido à complexidade para que o consumidor entenda o que é isso de energia reativa. Entre outras opções, uma ligada à parte netamente de tarifas, são as tarifas em tempo real, onde tem preços dinâmicos do varejo, de maneira de refletir melhor o que está acontecendo no mercado. Mais uma vez, eu acho que o que aconteceu no Texas nesses dias vai limitar seriamente no futuro o que já era uma limitação às tarifas em tempo real. As tarifas em tempo real, a literatura mostra que os clientes preferem mais tarifas em blocos horários por causa de uma certa aversão à perda. Enfrentados os clientes entre a oportunidade de um ganho na conta de energia e o risco da perda, a literatura de economia comportamental mostra que os clientes, os consumidores, optam por aquelas opções tarifárias que minimizam o risco de perda, em vez de optar por a oportunidade de ganho na tarifa. E o que aconteceu no Texas, com clientes pagando da ordem de $15 mil no mês por uns poucos dias de consumo, eu acho que vai, sem dúvida, impactar nesse movimento, nesse tipo de opções no futuro. De cima para baixo, eu passei por alto mais dois. Uma tem uma parte desse acoplamento que no Brasil tem causado o mau uso disso, um dano importante no setor, que é o net metering. A literatura e a regulação comparada mostra que cada vez mais o net metering tem que ser analisado, porque o mau uso do net metering pode causar problemas importantes de sustentabilidade no setor. Então, aí essa é uma das instrumentos que tem que ser analisado com calma, como o desenvolvimento dos consumidores não termina afetando a sustentabilidade de toda a rede de backup. Por outro lado, outra forma de desacoplamento muito óbvia é baixar ou aumentar a frequência das revisões tarifárias, desde que se faça uma revisão tarifária mais frequente, vai conseguir incorporar as mudanças de custo. Mas, voltando para o que está sendo discutido na literatura, que é mais o próprio de um P&D, não tanto de outro tipo de análise, a grande discussão é como incorporar esses esquemas tarifários, binômios ou trinômiais, nos esquemas tarifários atuais. Agora eu vou voltar para mais com o pessoal que está um pouco em contra disso, em especial da Califórnia, mas por enquanto é isso. Então, nesse esquema, há uma vantagem óbvia para usar os esquemas com componente fixa, que é, se os custos são fixos, faz sentido coletar esses custos por meio de uma tarifa
fixa. Então, a principal vantagem de autorização desse esquema é a certeza da receita por parte da concessionária. Da forma, é garantida a recuperação da receita de maneira muito similar a um esquema de desacoplamento simples. É um esquema bastante mais aplicado na Europa e menos nos Estados Unidos. Nesse esquema, os clientes, os consumidores terão variações menores em sua conta mensal de energia por causa dessa componente fixa. Quais são as desvantagens? Eu vou começar pela última, que é uma resistência fortíssima nos consumidores de baixa renda. Isso acontece aonde você for, ainda em países desenvolvidos, a inclusão de cargos fixos recebe uma forte resistência da população, especialmente aquelas que estão sob certa vulnerabilidade energética. Por outro lado, também tem certas limitações a questões de eficiência energética, por causa que, como uma parte da conta fica mais independente do consumo, e se esse valor fixo ainda tem um peso importante, então os incentivos para economizar energia são menores. Da mesma forma, na vez que coloca esse cargo fixo, também o incentivo para investir em geração distribuída é menor, porque você está se comparando com um marginal que é também bastante menor que quando tem uma tarifa única uma única tarifa de volume, ou volume por bloco horário, mas somente de volume, sem componente fixa. Bom, antes de voltar para essa questão dos cargos fixos, somente para voltar aqui como tem sido o historial o decoupling nos Estados Unidos. Tem diferentes metodologias de decoupling. Tem algum que é simples, é receita por cliente atual, ou seja, que tem uma receita permitida, que é calculada com essa regra simples de RPC, de receita por consumidor, e tem um ajuste tarifário em cada ciclo de faturamento. Essa, por exemplo, aplica em Oregon, aplica também na parte de gás, porque o mesmo esquema de desacoplamento que aplica na energia elétrica aplica também no setor de gás. Tem também aquelas que só aplicam decoupling na parte, e que faz sentido, na parte dos custos de distribuição. Os custos da compra de energia são coletados fora do esquema de decoupling, o que parece que é de bom senso. Esse é o caso de Massachusetts, Maryland, Washington, entre outros. Enquanto a Estado e empresas e como que setor aplica, bom, também aqui tem um leque de opções, desde algumas empresas como Massachusetts, que aplica para todas as unidades consumidoras, como Idaho, que só aplica para aquelas consumidores residenciais e comerciais pequenos, ou seja, somente a baixa tensão. E, por outro lado, quais são aqueles custos que não entram no decoupling? Em geral, o que não entra no decoupling e como falei, de bom senso, é a compra de energia. Porém, em Massachusetts, além da compra de energia, também entra os custos de transmissão e também os programas de eficiência energética. Enquanto os esquemas e as revisões tarifárias, aí, dependendo de qual for o esquema escolhido, tem ou não tem revisão, não é requerida a revisão tarifária, por exemplo na parte no estado de Idaho, que tem receita por unidade consumidora,
tem um ajuste anual, simplesmente por esse déficit superável em relação à receita permitida por unidade consumidora, enquanto tem esquemas mais híbridos com ajuste a cada certo tempo. E depois, a pergunta é, uma vez que você tem essa diferença em termos da receita receita autorizada, requerida por cliente ou por unidade de escala, aonde aloca esse déficit, o superávit. Então, em alguns casos que está incluído no mecanismo para toda a classe de clientes, enquanto em alguns tem esquema separado para o que é o residencial, o comercial ou o industrial. O certo é que os Estados Unidos têm uma longa data, uma longa história desse acoplamento, e o que está fazendo agora é ajustar essa longa história com as novas oportunidades que estão surgindo. Bom, e aí eu falei que essa questão de componentes fixos e variáveis, que na Europa, para muitos, é interessante. Na Califórnia, em concreto, o Boris tem Berkeley, que é um dos caras que mais publica e tem um blog interessante sobre a questão, e ele tem questionado bastante o uso de componentes fixos na tarifa. Tá? Um dos problemas do questionamento é a forma em que o cargo de demanda é estimado. O ponto dele é que, no passado, muitas vezes, esse cargo de demanda era estimado por uma campanha de medida que simplesmente colocava quanto era o máximo a máxima demanda do cliente em um certo período de tempo, mas não tinha uma análise precisa de em que momento essa demanda acontecia, o que a gente conhece como os fatores de coincidência, fatores de simultaneidade. Então, esse é um dos argumentos do Borenstein. O outro ponto que ele coloca, olhando do outro lado da mesa, é que uma explicação adicional para tarifar ou ter um cargo por demanda é que esse cargo, de certa maneira, capturaria o custo fixo específico do cliente de fornecer um certo nível de capacidade. Entretanto, a posição dele é que esse cargo tem pouco a ver com a demanda do cliente, mas sim com os custos de conexão, e, portanto, poderia ser evitado esse cargo por demanda e colocar uma tarifa fixa de capacidade que capturaria mais, de maneira mais apropriada, esses custos. O ponto dele é que os cargos de demanda não parecem ter uma lógica ou ter um respaldo da lógica econômica. Em concreto, a posição dele é que teria que ter um cargo variável que incorpore a externalidade, e esse cargo variável ter, sim, um preço dinâmico, seja em tempo real ou por bloco de energia, mas com um componente fixo associado ao custo específico do cliente, e dessa maneira o impacto em termos de equidade seria menor. Ele tem um ponto que eu acho interessante, além porque é fonte de muito debate, esse ponto do Borenstein, é que as próprias tecnologias por trás de medidor têm minado a eficiência dos encargos de demanda. E por quê? Imagina, você tem esses dois clientes, o meu amigo em Campinas e tem o seu Antônio no interior de Minas. Coloca um cargo por demanda, seu Antônio vai ter
vai pagar por 3 kW de demanda, o máximo que o senhor consome no dia, enquanto o outro tem aquecimento da piscina, o outro vai precisar no mínimo, e vai ter um carro elétrico, vai precisar no mínimo acima de 15 kW de demanda e provavelmente na noite 40 kW. Se você colocar o cargo por demanda, o que vai fazer meu amigo em Campinas? Você vai colocar um armazenamento de energia de maneira de passar por alto o cargo de demanda. Então, a posição dele é que, entre os clientes residenciais, as famílias de alta renda são as primeiras a instalar o armazenamento por trás do medidor, de maneira de reduzir os custos de demanda. Então, ao final do dia, o que acontece é que meu amigo e todos os amigos dos amigos acabam não pagando esse cargo por demanda, e como os custos da rede têm que ser, de alguma maneira, financiados, seu Antônio lá em Minas e seu Severino no Nordeste acabam pagando mais por causa dessa decisão. Então, o certo é que não tem uma solução única em termos do desacoplamento atual. Não há uma solução que seja, puxa, essa é a solução, porque se fosse assim, todo mundo estaria jogando nessa. E o que a gente está vendo é que as soluções são bem diversas. Os Estados Unidos adaptando o seu próprio historial de desacoplamento, os europeus procurando entrar com tarifa de demanda onde for possível, mas a solução para manter o retorno, a sustentabilidade das redes é fonte de muita discussão e vai implicar muita imaginação no futuro. Só gostaria de trazer mais uma questão. A gente está vendo somente a parte da energia. Hoje comentava com uma amiga do setor que eu estava vendo uma das empresas fora do Brasil que, da ordem de 40% da fatura para os clientes, 40% está vendo de outros serviços que não tem nada a ver com energia elétrica. A distribuidora passa a ter um papel de uma incubadora, de um canal para desenvolver múltiplos serviços que muitas vezes a gente nem imaginava. Entre eles, e que é uma fonte de receita interessante, cartões de crédito. Ninguém imaginava há 10 anos que a distribuidora poderia ter um negócio interessante e crescente com cartões de crédito. Mas o que acontece? Tanto o seu Antônio e o seu Severino não tem propriedade, ou a propriedade que tem não tem importância para uma empresa de crédito para fornecer o cartão. Aí, o mundo atual, a população precisa de um cartão para múltiplos usos, mas não tem propriedade, não tem um bem para entrar de garantia. Então, aí a distribuidora tem esse historial de pagamento e sabe que está bom para cliente esse consumidor, e do lado da empresa que fornece o cartão de crédito, não precisa fazer toda a análise de crédito por causa que a própria empresa está fornecendo o historial do cliente. Então, a pergunta é sobre como essas redes vão ser financiadas no futuro e manter, de certa forma, a confiabilidade do sistema com a empresa de seguro, não tem uma resposta única. E ainda essa resposta aqui, a gente usava na década de 2010, é o que Borenstein chama que é uma solução de 2010 para um problema de 2020. Então, e nesse ponto, eu acho que ele tem, a redundância, um ponto na discussão. Os cargos de demanda são muito interessantes
para o desacoplamento. Mas esse desacoplamento que a gente tem na cabeça, em parte, é um desacoplamento que vem do passado. É um desacoplamento que está pensando que você coloca um cargo por demanda e o cliente vai pagar esse cargo por demanda e esquece que o preço do armazenamento da energia vai cair muito, e que, meu amigo, em Campinas, certamente não vai pagar esse cargo por demanda, vai colocar o armazenamento de energia de maneira que, durante o dia, o teto solar estará alimentando essa bateria e, na hora de o jornal das 9, ele vai colocar a bateria a funcionar e, dessa maneira, não vai ter que pagar o cargo por demanda. Então, o certo é que nem as taxas de volume, que não incorpora a necessidade de eficiência energética e uma economia com baixo nível de carbono, nem os cargos de demanda são uma boa solução para um problema de queda de receita. Então, aí é uma lacuna que o setor tem. Não há uma solução única e o que precisa é de muita imaginação para ter, por um lado, permitir que o setor dinâmico cumpra seu papel, por outro lado, que o seu Severino, o seu Antônio acabem pagando uma tarifa de energia elétrica altíssima por causa de que eles não têm condição de abordar esse trem. E, por outro lado, o desafio de que a grande maioria da população consiga financiar de maneira justa e equitativa o custo do setor, de maneira a ter um setor que seja confiável e que as situações de Texas e de outros lugares aconteçam no país. Então, um pouco isso. Eu não sei se, voltando para a pergunta se como caberia ser a tarifa nesse contexto. Então, a resposta não é fácil, porque estamos vendo que colocar um cargo por demanda, pelo menos um cargo por demanda tradicional, não seria uma solução para aqueles clientes que seriam alvos desse cargo, que são aqueles que vão estar exportando a rede e vendendo e comprando. Então, não é uma... Temos que, no futuro, usar a imaginação para, de maneira que o setor tenha a sustentabilidade e não apareçam os apagões e outros tipos de problemas de confiabilidade. Okay. Bom, Paula, eu fico aberto às perguntas. Ainda temos alguns minutinhos. Perfeito, Carlos, muito obrigada. Bom, a gente está um pouquinho em cima da hora, então eu vou pedir só para que você, sempre que possível, seja objetivo nas respostas ou nos comentários. Com relação a essa última discussão que a gente teve agora de unbundling e decoupling, surgiram algumas perguntas aqui. A Lorena está perguntando o seguinte: no benchmark internacional que realizaram, existiram experiências de diferentes tipos de decoupling em uma mesma concessão ou distribuidora para perfis de consumidores diferentes? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Sendo a mesma distribuidora que tem um decoupling diferente, dependendo da classe de consumidor. Isso. Isso, sim. Nos Estados Unidos, tem estados que aplicam decoupling diferente. Em alguns estados, algumas empresas, eu posso... inclusive, depois, na apresentação final, a gente pode colocar algum exemplo de decoupling por classe de consumidor, qual é a empresa que está fornecendo isso. Eu coloquei numa das tabelas, acho que está numa das tabelas, mas se não ficou claro, bom, posso passar também a referência para o Lorena. Ok, Carlos, obrigada. O Marcelo está perguntando o seguinte:
Carlos, um grande problema de termos uma maior frequência na revisão tarifária aqui no Brasil é que toda revisão precisa ser aprovada pela ANEEL, e sendo esse um processo demorado, devido à quantidade de distribuidoras, você acredita que algum dia chegarão essas estratégias aqui no Brasil? Bom, primeira coisa, eu tenho um grande respeito pela ANEEL. Mais que respeito, tenho uma grande admiração pelo, eu diria, o baixo clero da ANEEL, que tem um nível técnico altíssimo. Então, as notas técnicas da ANEEL são referências no mundo inteiro. E realmente são referências, assim, olha, a gente usa essas notas técnicas da ANEEL aonde a gente for. Então, a primeira coisa, eu tenho até uma dívida, um agradecimento para o pessoal técnico da ANEEL por causa do nível dessas notas técnicas. São referência obrigada em vários outros países. Então, é claro que a dinâmica do setor não necessariamente pode ser acompanhada com os tempos de uma agência reguladora. Então, aí vem essa questão que eu coloquei no início, e provavelmente a dinâmica do setor faça que a agência acompanhe um pouquinho mais, eu diria, por trás do que está rolando no setor. Isso que é natural, porque o setor funciona com base no lucro, e aqueles entrantes têm esse mundo schumpeteriano do lucro, e, portanto, tem que ser rápido para ter lucro. E isso não é a lógica de uma agência reguladora. Então, necessariamente, por causa dessas diferenças de dinâmica, provavelmente leve um pouquinho mais para a ANEEL ajustar o arcabouço para essa nova realidade, mas não tenho dúvida nenhuma que, com o nível técnico que a ANEEL tem, vai encontrar a medida justa para o país. Perfeito. Até aproveitando esse contexto da sua resposta, Carlos, o Roberto ele tinha feito uma pergunta aqui que é bastante abrangente. É o seguinte: é evidente que os investidores e as empresas irão avançar com investimentos e apostas no mercado no Brasil. Isso já acontece porque não tem como frear o avanço tecnológico. Entretanto, temos o arcabouço regulatório, agências, Congresso, governo, estados, prefeituras, autarquias. Poderiam explanar o presente dessa relação e qual a sua visão de futuro? Será que o Brasil irá avançar rápido, não ficando muito atrasado em relação ao que acontece na Europa, Ásia, China e Singapura como exemplos? Bom, é um pouco mais do mesmo. A primeira coisa é que a gente costuma olhar para a Europa, em especial para o Reino Unido, a Grã-Bretanha, o Schengen, como exemplo. Mas lá tem empresas de quanto? A população em vulnerabilidade energética lá é uma população que certamente não entraria aqui, o que a gente chama de baixa renda. Então, a adaptação dessa nova realidade para o setor nacional vai levar mais tempo, e é bom que assim seja, porque tem vezes que soluções rápidas, eventualmente, não são as melhores soluções. Então, um bom vinho não se faz em um dia. Eu tenho certeza que a ANEEL vai encontrar essa solução, e não me desculpa a diretoria da ANEEL, eu tenho um respeito enorme pelo perfil técnico do pessoal da ANEEL. E é quem faz essas notas técnicas, que não é a diretoria, é o baixo clero, os técnicos da ANEEL que fazem isso. E esses técnicos estão estudando muito e vão encontrar e persuadir no alto clero para onde o setor tem que caminhar. Obrigada, Carlos. E última pergunta aqui para a gente encerrar. O Alexandre está perguntando, Alexandre Leal Leite, está perguntando se a gente tem alguma experiência em reequilíbrios econômicos financeiros nos contratos de concessão de distribuidoras. Bom, é o que a gente faz, mas isso não seria causa do P&D, é mais de uma consultoria. Agora,
A pergunta, indo para o bloco quinto do nosso P&D, que é justamente como o Rafael colocou muito bem no início, é como permitir que todos esses novos instrumentos, essas novas tecnologias possam se desenvolver sem afetar a sustentabilidade do setor. Então, aí aparecem discussões muito óbvias. A primeira, o preço teto é um instrumento regulatório adequado nesse contexto. Não vou dar minha resposta porque cada um tem sua visão dentro da equipe, mas é uma das perguntas. Agora, a segunda pergunta é, imagina que a gente trocar de preço teto para receita máxima. A mercado, por exemplo, nós trabalhamos na Colômbia no 2013, 2014, e aí acompanhamos, e o que seria a ANEEL de lá aceitou e trocou de preço teto para receita máxima, com planos de investimentos, etc. Agora, essa mudança de receita máxima e planos de investimentos, que incorpora toda a questão da AME, que a gente vai discutir amanhã, não soluciona a questão do desacoplamento no contexto atual se você continuar tendo uma tarifa por volume. Por quê? Porque vai ter uma receita cada vez por unidade de energia maior. Considerando que a população tem que poupar energia por toda a questão ambiental e que, especialmente, os consumidores que consomem muito são aqueles que têm um nível de educação mais alto e que são mais proclives a aceitar essas medidas de eficiência energética. Até por uma questão de... muitas empresas fazem isso não necessariamente porque tem um convencimento que é para onde o mundo tem que caminhar, mas até por uma questão de marketing. Não é possível que uma empresa de primeira linha, como colocou o Bernardo hoje em dia, não tenha alguma medida nesse sentido de eficiência energética. Você fica fora da conversa, fora do marketing. Tá? Então, é uma questão que vai além da própria eficiência energética. E as famílias de alta renda são mais proclives a aceitar esse tipo de medidas, até porque tem ofertas de viver num condomínio verde, um exemplo para os filhos, etc., etc. Então, o desafio não é menor. Com certeza. Obrigada, Carlos. Bom, pessoal, então a gente está encerrando por hoje o nosso workshop. A gente convida vocês a entrarem de novo amanhã. Como o Bernardo e o Carlos comentaram no começo, amanhã a gente vai continuar na parte de experiência internacional, falando de medidores inteligentes, tratamento da privacidade da informação, a gente vai discutir um pouquinho de regulação multi-utility e princípios gerais para arranjo regulatório. E, num segundo bloco, a gente vai discutir o diagnóstico da situação do Brasil, no que diz respeito a incentivo a novas tecnologias, serviços não abrangidos no contrato de concessão, remuneração de serviços auxiliares e barreiras para prestação desses serviços, além do tema de outras receitas que têm vínculo com isso aí. Bom, Carlos, Rafael, algum comentário adicional antes da gente encerrar? De nossa parte, de parte da Mercado, sempre uma honra e um prazer de compartilhar a mesa com nossos parceiros de longo prazo e um prazer também compartilhar com todo o pessoal da CPFL. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Só agradecer, Paulo, a presença de todo mundo, os mais resistentes, né, que ficaram até o final. É um material denso, sei que é difícil, mas agradecer a participação, agradecer as perguntas, e amanhã a gente tem mais um pouco de conteúdo para a gente poder apresentar e poder discutir. Perfeito. Bom, obrigada mais uma vez, Rafael, Carlos. O Bernardo teve que se ausentar, não pôde continuar aqui com a gente. Agradeço a todo mundo que, como disse o Rafael, resistiu até o final. E, a título de curiosidade, algumas pessoas fizeram a pergunta, a gente está gravando esse evento e vai disponibilizar o link de acesso à gravação para os participantes em breve, assim como o material apresentado. Bom, pessoal, então, espero vocês amanhã. Até lá, boa tarde aí. Até mais, pessoal.